agricultura de precisão para estudo de 2 atributos químicos do solo e da produção de uma lavoura cafeeira. Ferraz, Silva, Costa, Bueno e Franco. Página 238. Trabalho anterior, enquanto um apresenta, ele prepara aí, ó. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Gabriel Araújo Silva Ferraz, sou mestrando em Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras e a linha de pesquisa minha é em cafeicultura de precisão. Então hoje que nós vamos estar apresentando aqui para vocês é o uso da agricultura de precisão para estudo de 2 atributos químicos do solo e da produção de uma lavoura cafeeira. Bom, o café a gente já está cansado de saber a importância, principalmente para o Brasil, principalmente Minas Gerais e, sobretudo, o sul de Minas, que é a região de onde eu venho. A gente sabe que os custos envolvidos na cafeicultura estão muito elevados. Então, todas as técnicas que venham colaborar para o produtor aumentar a sua produtividade e, consequentemente, aumentar a sua renda, são bem-vindas. A agricultura de precisão vem nesse sentido, tentar colaborar para que reduzam-se os custos e aumente essa produtividade. A agricultura de precisão, ela, em outras culturas, ela já está basicamente implantada, fundamentada, bem estudada. E no café a gente não encontra muitos trabalhos, nem muitas pessoas utilizando. E a agricultura de precisão ela vai basear na variabilidade dos dados. Ou seja, considerar que um ponto da área não é igual ao outro, porém ele influencia nessa diferença. Então nós vamos, nesse trabalho, fazer uma análise, o objetivo dele, fazer uma análise da produtividade, além da análise de fósforo e potássio, fazendo um mapeamento dessa variabilidade espacial e vendo qual é a relação que existe entre esses atributos. Bom, o experimento foi instalado na Fazenda Brejão, em 3 Pontas, no sul de Minas Gerais, numa lavoura de 22 hectares, com cafeeiro da cultivar Topázio. Ele, na época que a gente fez a coleta da produtividade, que foi o ano passado, 2008, ele estava com 2 anos e 7 meses. O espaçamento entre linhas foi de 3,8 metros e 0,8 entre plantas. Aqui tem uma imagem de satélite da área. E para colher os dados de produção, nós coletamos 54 pontos georreferenciados na área. Para a demarcação desses pontos georreferenciados, nós usamos um GPS de navegação, esse mais simples, que é um Garminzinho pequeno, de mão. E, assim, a distribuição foi feita dessa forma. Como nós colhemos? Nessa linha do meio, nós marcamos uma planta, coletamos todo o volume dessa planta, coletamos da planta logo ao lado, uma planta na rua de cima e uma planta na rua de baixo. Fizemos a derriça total dessas 4 plantas, fizemos a abanação e medimos o volume de cada uma. Com o volume de cada uma, nós tiramos uma média e colocamos esse valor médio para o ponto georreferenciado. O que é um ponto georreferenciado? Aquele que te dá coordenadas de latitude e longitude. Para a coleta dos dados de fertilidade, dos atributos químicos do solo. Foram feitos coleta de 1 dado por hectare, totalizando então 22 pontos amostrais. Para a coleta desses pontos foi utilizado um quadriciclo, que ele possuía uma broca pneumática e um GPS geodésico. Cada uma desse ponto, ele significa uma área de 1 hectare. Foi feita uma espécie de subdivisão da área para cada em tamanhos de 1 hectare.
Dentro desse hectare, foram colhidas 8 subamostras de solo, que depois foram homogeneizadas e representaram aquele ponto do hectare. Essas amostras foram retiradas na produção da saia do cafeeiro, de 0 a 20 centímetros de profundidade, no ano de 2007. Essas amostras foram enviadas ao laboratório de análise de solo e semente e folhas da Cocatrel, e os dados que nós utilizamos foram apenas o fósforo e o potássio. As análises dos dados. Nós utilizamos a ferramenta da geoestatística. O que é a geoestatística? Ela é a estatística que considera a influência do espaço nos seus dados. Então, ela vai considerar que exista variabilidade espacial nos seus dados. A gente fez, para poder descobrir e ver qual que é essa variabilidade, a gente primeiro faz um semivariograma. Com ele, a gente pode ver qual distância que um ponto influencia o outro. Após esse semivariograma, a gente pode utilizar técnicas como a krigagem para fazer a interpolação dos dados, descobrindo dados onde você não amostrou. Ou seja, não é necessário você mostrar toda a área. Mas sabendo qual é a influência que um ponto exerce sobre o outro, você pode inferir e descobrir novos pontos. Para fazer essa análise geoestatística e também para fazer a plotagem dos dados, dos mapas, a gente utilizou o sistema computacional R através da biblioteca GeoR. Aqui nós podemos ver a análise dos nossos dados. Só resumidamente. Então nós temos, vamos analisar lá o potássio. Nós temos um mínimo de 143 miligramas por decímetro cúbico e um máximo de 226. Só por aí a gente percebe uma grande variabilidade. Então vamos supor que a gente fosse fazer a adubação convencional. A gente basearia na média, porque quando a gente faz a convencional, a amostra de solo, você caminha em zigue-zague no campo, coleta várias subamostras, homogeneiza e tem um valor único para uma área. Nesse caso, nós temos vários valores, então essa média ainda é melhor do que aquela que a gente obtém tradicionalmente, mas supondo que a gente fosse utilizar apenas a média, nós teríamos locais onde a gente estaria colocando muito adubo e locais onde a gente estaria colocando pouco, menos do que a planta necessita. Então, onde a gente está colocando muito, a gente acaba desperdiçando. E onde a gente coloca pouco, a gente não tem o resultado que a gente espera. Então, ambientalmente, economicamente, se torna viável a utilização da agricultura de precisão. Esses são os mapas da variabilidade. Imagina, se a gente fosse fazer a agricultura tradicional, nós teríamos o fósforo, o potássio e a produção, um mapa de uma cor única. Peço colega para concluir que o tempo já está estourando aí. Tá ok. E com esses mapas a gente percebe o quanto varia esses atributos no solo. Aqui rapidamente foi feita uma adubação diferenciada, onde a gente percebe a influência depois na produtividade. Antes, esses dados de 2007 foram antes da adubação, procedeu-se a adubação, depois temos os dados de 2008. Bom, então a gente conclui que as técnicas de agricultura de precisão são grandes aliadas para os cafeicultores na redução de custos operacionais, permitindo o melhor gerenciamento da sua propriedade. E também que foi possível caracterizar a variabilidade especial dos atributos químicos do solo, como fósforo e potássio, e também da produção da cultura de café. E também